E nem vou falar novidades. Eu vou trazer algo que já é de conhecimento de todo aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que conhece principalmente o Novo Testamento, que é a minha praia, tá certo? Mas eu vou contar um fato para vocês, o seguinte: eu tenho para comigo que esse espinho na carne é todas aquelas adversidades que Deus permite nas nossas vidas, para que possa mudar algo em nós, que precisa ser mudado algo em nós, algo que não agrada a Ele, porque o que Ele nos quer é a estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, para que a gente chegue na glória com Ele. Amém. Em 1 Samuel, capítulo 7, se não me engano, ou seja, 3.100 anos antes da nossa era, há muito tempo, os filisteus estavam guerreando com os israelitas, e por causa da apostasia dos israelitas, Deus permitiu que eles perdessem a guerra. E como despojo, os filisteus levaram algo maravilhoso que acompanhava desde o êxodo até ali, a arca do Senhor. O que é a arca do Senhor? A presença de Deus. A presença de Deus. Se eu quero que os espinhos da minha carne saiam da minha vida, preciso da presença de Deus. Porém, quando há uma adversidade, há uma luta, há uma guerra, é hora de Deus intervir na nossa vida. É a hora que Ele vai intervir. O espinho da carne, nesse caso, para os filisteus, que levaram a arca do povo de Deus, foi que Deus permitiu agruras na vida deles, pragas e mais pragas na vida dos filisteus, até eles entenderem que estava vindo de Deus, do Deus de Israel, aquela situação, e fez com que eles devolvessem a arca. Olha que coisa abençoada. E para onde foi a arca? Para a casa de Abinadab. Lembra desse nome? Abinadab. A arca foi para a casa de Abinadab. Ou seja, a presença de Deus foi para a casa de Abinadab. E por lá, a presença de Deus ficou 20 anos. 20 anos com a presença de Deus dentro da casa. O que mudou na vida de Abinadab? Nada. Não mudou nada na vida daquela família. Por quê? Porque a presença de Deus para eles não fazia sentido. Religiosos, 20 anos e não viu mudança na vida deles. Muito bem. Davi, um homem segundo o coração de Deus, esse que vocês conhecem, intentou no seu coração de buscar a arca na casa de Abinadab e trazer para Jerusalém. Esse era o projeto de Davi, ter a presença de Deus em Jerusalém. Deus não, ele intentou isso no seu coração e colocou isso em prática, e foi até a casa de Abinadab, pegou a arca e estava levando para Jerusalém. Muito bem, a presença de Deus estava aí voltando ou indo para Jerusalém. Muito bem, no caminho, queridos, entenda uma coisa: a presença de Deus requer princípios. Para nós termos a presença de Deus na nossa vida, requer princípios de conduta da nossa parte. Mas nesse trecho aconteceu algo interessante. Os bois tropeçaram,
E um cidadão, por falta de reverência a Deus, encostou na arca de Deus e foi fulminado instantaneamente. Lembra dele? Uza. Quando Deus quer mover na nossa vida, fazer algo diferente na nossa vida, Deus vai mover alguma coisa para acontecer. Deus vai mover alguma coisa para acontecer. A partir daquele momento, Deus interviu. Por quê? Porque o projeto de Davi era levar a arca para Jerusalém. Mas esse não era o projeto de Deus. Esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era levar a arca para a casa de um não-judeu, ímpio, portanto, não conhecia Deus, não tinha raiz, não tinha familiaridade com Davi, nem com os judeus, chamado Obed-Edom. Obed-Edom é servo de Edom, escravo de Edom. Uma pessoa que não conhecia Deus. Muito bem. E a arca foi para a casa de Obed-Edom. Isso vocês lembram? Eu tenho certeza disso. Muito bem. Quanto tempo ficou a arca na casa de Obed-Edom? 3 meses. 3 meses. A presença de Deus ficou na casa de Obed-Edom. Fez uma reviravolta naquela casa. Transformou aquela família. A presença de Deus. Aquela família que era ímpia, não conhecia Deus, não vivia Deus, foram salvos pela presença de Deus. Antes que era servo de Edom, escravo de Edom, passou a ser servo do Deus vivo de Israel. A presença de Deus. Deus mudou o projeto. O sábio Salomão, em Provérbios 16, salvo engano, versículo 1, fala o seguinte: que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o que está no coração de Deus. Muitos são os planos que nós fazemos. Davi fez um plano, mas ele consultou a Deus? Pela história, não. Ele consultou a si próprio. Vou buscar a arca. Mas não era esse o desejo do coração de Deus. A arca vai para a casa de Obed-Edom. Queridos, entendam uma coisa: a arca ou a presença de Deus para Abinadab não representou nada. 20 anos ficou ali. E tem muitos Abinadab na igreja, viu? Tem muitos Abinadab na igreja que estão esquentando os bancos da igreja e não vê mudança. Você quer ver mudança na sua vida? Presença de Deus. Disciplina para buscar a Deus. Para usar a arca ou a presença de Deus foi juízo. Faltou reverência, faltou respeito para com as coisas de Deus. Ele foi fulminado para mostrar que Deus é Deus e requer princípios para estar na sua presença. Mas para Obed-Edom não. Obed-Edom representou bênçãos sem medidas. Ele foi tremendamente abençoado em 3 meses. Poderia ter sido 15 anos para Abinadab, poderia ser 4 meses para Obed-Edom, poderia ter sido, mas não foi 3. Por quê? Porque 3 na Bíblia tem um significado de plenitude, de transformação, de bênção. 3 na Bíblia representa isso, plenitude. A plenitude de Deus agiu na vida de Obed-Edom e família e transformou aquela família. Sabe o que virou depois? Auxiliar no templo que guardava a arca de Deus. Deixa eu falar uma coisa, queridos, olha, quanto de geteu, Obed-Edom era um geteu, um eteu, digamos, um eteu. Quando nós viemos para a graça de Deus, para andar com Deus, quanto do mundo, quanto de eteus nós nos trazemos? Só a presença de Deus vai mudar isso. Só a presença de Deus. Só a presença de Deus. Nós trazemos o mundo conosco, mas esse mundo não pode permanecer conosco, porque o mundo
está em muitos na igreja, infelizmente. Mas quer ser transformado? A presença de Deus na sua vida, disciplina para buscá-lo, para adorá-lo, leitura da palavra, meditação da palavra, você estabelece o que você quer. Deus vai mudar, porque a obra que Ele começa um dia, Ele termina. Ele não deixa as coisas pela metade, igual nós, humanos, mas a obra que Ele começa, Ele termina. E eu falo isso de carteirinha. Deus lá do céu, no assento da sua habitação, 30 e poucos anos atrás, Ele olhou para mim e ordenou: a arca vai para a casa da família do seu Nilton. Lá do céu, no assento da habitação dele, Ele olhou para você: a arca vai para a sua casa, para fazer mudança, uma reviravolta. O que eu era antes não sou mais, o que eu praticava antes não pratico mais, os pecados que eu praticava antes não pratico mais. Não que eu não peque, porque não há aquele que não peque, mas o homem crente ou a mulher crente não vive na prática do pecado. Então, queridos, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele vai mover céus e terra, mas vai fazer. Amém. A presença de Deus é para estar nas nossas vidas diuturnamente, 24 horas por dia. É isso. Deus abençoe a cada um. Amém.